Após o término do relacionamento com o namorado, por ele não aceitar seus filhos, Susan Smith decide cometer uma ação cruel. O caso de hoje mostra que existem mães e mães e que nem todas nasceram para a maternidade. Olá, madrugueiros! Sejam bem-vindos ao canal Hora da Madrugada. Eu sou Caroline Delfino e hoje vamos explorar um caso que chocou os Estados Unidos no ano de 1994. Peguem uma xícara de café e venham acompanhar essa revoltante história. Susan Leite Smith, anteriormente Vaughan, nasceu no dia 26 de setembro de 1971. Ela enfrentou várias tragédias familiares durante a infância e juventude. Seu pai tirou a própria vida quando ela tinha apenas 6 anos, após sua mãe pedir a separação. Susan também tentou tirar a sua própria vida aos 13 anos. Sua mãe, mais tarde, se casou com Beverly Russell Jr., que posteriormente foi revelado como tendo molestado Susan durante a sua adolescência. Russell era um empresário local e figura proeminente num partido republicano da Carolina do Sul e na coalizão cristã. Ambos afirmaram que mantiveram relações sexuais até 6 meses antes do crime. Depois de terminar o ensino médio no ano de 1989, Susan Smith fez uma segunda tentativa de tirar a própria vida. Isso aconteceu porque ela tinha um envolvimento com um homem casado que terminou o caso com ela. Durante o verão de 1990, Susan conheceu David Smith e eles começaram a namorar, mesmo David estando noivo de outra moça. No início, David considerava seu relacionamento com Susan como algo casual. No entanto, em janeiro de 1991, Susan descobriu que estava grávida, o que levou a noiva de David a romper o relacionamento com ele imediatamente. David e Susan decidiram se casar por serem contra o aborto. No entanto, isso significou que Susan teve que abrir mão de seus planos de frequentar a faculdade. Embora o casamento tenha proporcionado segurança para Susan, ela não tinha certeza sobre seus próprios planos futuros e acadêmicos. Apesar de encontrarem conforto um no outro no início do relacionamento, David e Susan eram emocionalmente carentes e enfrentaram muitos estresses e tensões dentro do relacionamento. As diferenças de origem entre eles, como o fato de David ter sido criado no campo e Susan na cidade, também causaram atrito. Além disso, a família de Susan não ficou satisfeita com a gravidez e o casamento, principalmente porque David não tinha educação universitária e também não tinha a mesma situação econômica de Susan. Em março de 1991, o irmão mais velho de David, Danny, faleceu devido a complicações de uma doença intestinal. Mesmo lidando com a morte de Danny, Susan e David se casaram na igreja em março mesmo de 1991, 15 dias após o falecimento. Susan estava grávida de 2 meses e sua mãe insistia para que o casamento acontecesse conforme planejado, pois estava preocupada que a gravidez de sua filha se tornasse visível antes deles se casarem. David passou anos reformando uma pequena casa na propriedade de sua bisavó. Ele planejava morar lá com Susan após o casamento. No entanto, Susan perdeu o interesse quando seus pais viram a casa. David achava a casa ideal, mas Susan a considerava simples. Ela provavelmente sonhava com uma casa maior e mais luxuosa. Susan trabalhou até entrar em trabalho de parto e deu à luz a Michael Daniel Smith em setembro de 1991. Ela continuou a trabalhar meio período e a estudar na filial da Universidade da Carolina do Sul, em Union. No início do casamento, David e Susan enfrentaram tensões especialmente relacionadas ao dinheiro. Ela tinha interesse por coisas materiais e frequentemente pedia empréstimos à mãe, o que irritava David. Além disso, o relacionamento de Linda com David era problemático. Linda era controladora e intrometida.
Susan costumava seguir os conselhos da mãe. Outros problemas no casamento incluíam o fato de David ser o chefe de Susan na empresa e ambos terem diversos casos extraconjugais. No terceiro aniversário de casamento, eles se separaram várias vezes. A segunda gravidez de Susan não foi tão feliz quanto a primeira. Ela reclamava constantemente sobre sua aparência e começou a afastar David de sua vida. Em junho de 1993, David começou um relacionamento com Tiffany Moss, uma colega de trabalho. Susan sentia ciúmes e tinha confrontos com David no ambiente de trabalho. O segundo filho do casal, Alexander Tyler, nasceu em agosto de 1993, mas 3 semanas depois, Susan e David decidiram se separar. Susan conseguiu um emprego na Consul Products para evitar trabalhar com David e Tiffany. Apesar dos problemas conjugais, Susan e David eram pais dedicados aos filhos. Susan foi contratada como contadora na Consul Products e eventualmente se tornou assistente do secretário executivo de J. Carey Findlay, presidente e CEO da empresa. Findlay, um contador de Charlotte, Carolina do Norte, comprou a Consul em 1986 com os investidores, planejando vendê-la rapidamente, mas se entusiasmou com o negócio e comprou as parcelas de seus sócios em 1988. Ele se estabeleceu em Union e adquiriu uma propriedade nas proximidades. Em novembro de 1993, a Consul Products tornou-se a primeira empresa pública de Union, com fábricas na Grã-Bretanha, Canadá e México. Susan gostava de suas responsabilidades dentro da empresa, como cuidar da hospedagem de clientes, encomendar flores e organizar viagens para Findlay. Além disso, apreciava a exposição a um estilo de vida luxuoso e tinha outro motivo para gostar ainda mais do trabalho. Tom Findlay, um dos filhos de J. Carey Findlay. Tom, de 27 anos, formado na Auburn University, se mudou para a Union para chefiar o departamento de artes gráficas da Consul, sendo responsável pelos folhetos da empresa. Ele era popular entre as jovens de Union por ser jovem, rico e disponível. A Consul proporcionou a Susan um novo círculo social e ela passou a socializar frequentemente com os colegas no bar Hickory Nuts, inaugurado em 1993. Durante uma separação de Susan e David, antes do pedido de divórcio, Susan começou a namorar Tom Findlay, o filho de J. Carey Findlay. Entre janeiro e vários meses de 1994, Susan e Tom se encontravam regularmente para almoços, cinema e festas na casa de campo de Tom. Na primavera e início do verão de 1994, Susan e David tentaram reconciliar-se, com David voltando para casa e interrompendo seu relacionamento com Tiffany. Durante esse período, Susan e Tom terminaram. No final de julho de 1994, Susan decidiu pelo divórcio, embora David quisesse manter o casamento, especialmente por causa dos filhos. Em agosto, David alugou um apartamento próximo à casa de Susan e montou um quarto para Michael e Alex. Em setembro, Susan sentia que sua vida estava se estabilizando e reatou com Tom. No entanto, Tom Findlay terminou o relacionamento novamente, achando Susan muito possessiva e carente. No dia 21 de setembro, o advogado de Susan entregou os papéis do divórcio a David, alegando adultério. Em 21 de outubro, os documentos foram apresentados no Tribunal do Condado de Union e alguns dias antes Susan recebeu uma carta de término de Tom Findlay. Furiosa, Susan procurou Tom em sua casa de campo no dia 23 de outubro, na esperança de reatarem o relacionamento. Ela tentou ganhar a simpatia de Tom, contando sobre o seu relacionamento sexual com Bev Russell, mas isso apenas chocou ainda mais o jovem Tom. Em outubro de 1994, Susan estava envolvida em muitas atividades. Ela trabalhava em período integral na Consul, fazia faculdade meio período na Universidade da Carolina do Sul, cuidava de seus 2 filhos pequenos e estava envolvida sexualmente com 3 homens: Bev Russell, Tom Findlay e seu ex-marido, David. Susan sentia-se cada vez mais ansiosa e, quando sozinha, profundamente deprimida. Ela começou a faltar ao trabalho para beber,
um comportamento atípico para ela. Na terça-feira, dia 25 de outubro de 1994, Susan teve um dia comum. Ela preparou e levou seus filhos à creche antes de ir trabalhar. Durante o almoço, reuniu-se com colegas da Consul, incluindo Tom Findlay, mas permaneceu em silêncio enquanto o grupo conversava. Às 13h30, pediu à supervisora Sandy Williams para sair mais cedo. Susan confidenciou a Sandy que estava chateada por estar apaixonada por alguém que não a amava. Quando Sandy perguntou quem era, Susan revelou que era Tom Findlay, mas disse que o relacionamento não poderia acontecer por causa dos seus filhos. Em vez de ir para casa, Susan permaneceu no trabalho. A carta que Tom Findlay enviou para Susan era mais ou menos neste tom. Começava dizendo que, embora Susan fosse uma ótima esposa para um homem de sorte, ele não seria esse homem. Ele elogiava Susan, afirmando que poderia se apaixonar por ela e destacava suas qualidades cativantes e sua dedicação aos estudos noturnos, incentivando-a a continuar melhorando sua vida. No entanto, a carta também explicava que Tom não queria a responsabilidade de cuidar dos filhos pequenos de outra pessoa, mencionando que suas diferentes origens e alguns comportamentos de Susan, como beijar e acariciar o marido de uma amiga em uma festa na banheira de hidromassagem, eram alguns problemas para Tom. Tom concluía dizendo que, se Susan quisesse um cara legal como ele, deveria agir como uma garota legal e não dormir com homens casados. Susan ficou furiosa e magoada com a rejeição de Tom. Por volta das 14h30, Susan ligou para Tom e pediu para encontrá-lo fora do prédio. Ela disse a Tom que David estava ameaçando expor informações embaraçosas sobre ela no processo de divórcio, incluindo acusações de fraude e um caso com seu próprio padrasto. Tom, chocado com a revelação do caso, disse a Susan que a amizade deles poderia continuar, mas que o relacionamento íntimo entre os dois teria que acabar para sempre. Às 16h30, Susan tentou devolver a Tom um moletom da Universidade de Auburn, que havia pegado emprestado, mas ele recusou, dizendo para ela ficar com ele. Às 20h, Susan vestiu os filhos, colocou-os nas cadeirinhas do carro e começou a dirigir por Union. Mais tarde, ela descreveu sua reação à rejeição de Tom como um sentimento de profunda solidão e tristeza. Por volta das 21h, Shirley MacLeod estava na sala de estar de sua casa perto do lago John DeLong, quando ouviu alguém chorando na varanda. Ao acender a luz, viu uma jovem, Susan Smith, chorando e pedindo ajuda. Susan disse que um homem negro havia sequestrado seus filhos e roubado seu carro. O marido de Shirley, Rick, pediu ao filho que ligasse para o 911. Às 21h12, o 911 informou o gabinete do xerife do condado de Union sobre a chamada. Quando Susan se acalmou, contou a Shirley que estava parada no sinal vermelho em Monarch Mills quando um homem negro entrou no carro e ordenou que ela dirigisse. Ele ameaçou matá-la se não obedecesse. Susan disse que, seguindo suas instruções, dirigiu cerca de 4 milhas até o lago John DeLong, onde ele a fez parar. Ela disse que o homem a mandou sair do carro apontando uma arma para ela e que, quando ela pediu para levar os filhos, ele respondeu que não tinha tempo. Ele prometeu não machucar as crianças e foi embora enquanto elas gritavam e choravam, chamando pela mãe. Susan ficou deitada no chão por um tempo antes de correr até a casa de Shirley. Ela pediu para usar o banheiro e ligar novamente para sua mãe, mas acabou falando com seu padrasto e depois com seu marido, David. Nesse momento, o xerife do condado de Union, Howard Wills, chegou à casa dos MacLeods para comandar a busca pelos filhos de Susan. Ao chegar à casa dos MacLeods, Wells pediu a Susan que repetisse sua história, mesmo já tendo ouvido através da ligação do 911 e de Shirley MacLeod. Ele tomou notas e fez perguntas, observando que Susan estava usando o moletom da Universidade de Auburn e tinha o rosto vermelho e inchado. Susan descreveu as roupas dos filhos. Michael estava usando um agasalho branco e Alex uma roupa listrada de vermelho e branco. Wells percebeu que o caso do sequestro não seria resolvido rapidamente e que o gabinete do xerife não tinha todos os recursos necessários para encontrarem as crianças.
Ele ligou para o chefe Robert Stewart, da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul, SLED, para obter assistência adicional. Inicialmente, Wells não questionou as informações fornecidas por Susan, focando em coletar todos os dados disponíveis e seguir quaisquer pistas. Com o passar do tempo e um maior escrutínio, ele começou a separar os fatos da ficção. Os delegados do xerife do condado de Union continuaram procurando pelos irmãos Smith e pelo carro de Susan, enquanto Susan, David e suas respectivas famílias se reuniram na casa dos McClouds. Por volta da meia-noite, o xerife Wells sugeriu que encontrassem outro local de encontro, e Susan ofereceu a casa de sua mãe. Susan, David, Bev, Linda e outros amigos e familiares foram para a casa dos Russells, com Susan e David indo juntos no carro dele. Durante o trajeto, Susan mencionou que Tom Findlay poderia visitá-la, pedindo para David não ficar com ciúmes, o que ele achou inapropriado, dada a situação. Wells voltou ao seu escritório e começou a organizar a investigação. Ele contatou o SLED para coordenar o envio de mergulhadores ao lago John DeLong e o uso de um helicóptero com sensores de calor para sobrevoar o lago e a floresta National Sumter. Os mergulhadores não encontraram nada no fundo do lago e nem na área vasculhada. Wells percebeu a necessidade de uma descrição detalhada do sequestrador e providenciou um desenhista policial para compor um retrato falado. Susan descreveu um homem negro, com cerca de 40 anos, usando um gorro de malha escuro, camisa escura, calça jeans e jaqueta xadrez, que foi usado para criar o esboço. No dia 26 de outubro de 1994, os delegados do condado de Union e os agentes do SLED continuaram a busca ao redor do lago John DeLong e entrevistaram a família McCloud. Susan e David permaneceram com Bev e Linda Russell, enquanto parentes e amigos chegaram para apoiá-los. A casa se encheu de familiares e amigos, proporcionando a Susan o conforto que ela tanto desejava, em contraste com a solidão que sentia recentemente. Tom Findlay ligou para Susan para expressar condolências, mas quando ela mudou o foco da conversa para o relacionamento deles, Tom a aconselhou a se concentrar nos filhos. Este foi o único contato de Tom com Susan durante esse período. A mídia local e nacional começou a cobrir amplamente a história. David e Susan juntos fizeram uma declaração pública emocionada pedindo ao sequestrador que devolvesse seus filhos em segurança. Após a declaração, Susan foi interrogada por cerca de 6 horas pelos investigadores do xerife do condado de Union e agentes do SLED, repetindo os detalhes de sua história várias vezes. No final do dia, o xerife Wells contatou David Caldwell, diretor do Laboratório de Ciências Forenses da Divisão Estadual de Aplicação da Lei em Colômbia, pedindo-lhe que fosse à Union para entrevistar Susan Smith. 2 dias após o roubo do carro, David e Susan foram submetidos a testes de polígrafo administrados pelo FBI. David passou no teste, indicando que não tinha conhecimento do paradeiro dos filhos. O teste de Susan foi inconclusivo, destacando o maior engano ao ser questionada sobre onde estavam seus filhos. Susan expressou preocupação a David de que a polícia poderia começar a duvidar de sua história. Ela foi submetida a vários testes de polígrafo subsequentes, enquanto David teve apenas um. Durante entrevistas com o agente Caldwell, foram encontradas inconsistências na história de Susan. Por exemplo, o sinal de trânsito no cruzamento onde Susan alegou ter sido abordada permanece verde, a menos que um carro na rua transversal o acione para mudar. David mencionou que Susan estava envolvida com outros homens, incluindo Tom Findlay, o que frustrava David, pois os investigadores focavam em Susan em vez de procurarem pelos filhos dele. Caldwell também perguntou a Susan sobre Tom Findlay e se o relacionamento deles poderia estar relacionado ao desaparecimento dos filhos. Ela afirmou que seus filhos eram sua vida e nenhum homem a faria machucá-los, sugerindo que ela acreditava que seus filhos não estavam mais vivos.
No final de outubro de 1994, Susan Smith foi confrontada por agentes, incluindo o agente Caldwell, sobre inconsistências em sua história. Durante as entrevistas, Susan soluçava, mas não haviam lágrimas em seus olhos, levando os investigadores a questionarem a autenticidade de suas emoções. O artista forense Roy Pasquale também suspeitou que Susan estava mentindo sobre o roubo do carro, observando que ela era vaga em descrever o sequestrador, mas detalhista em pequenos aspectos do desenho. O xerife Wells e o agente Logan buscaram a ajuda da Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, que forneceu um perfil que se assemelhava a Susan Smith, uma mulher jovem, possivelmente com histórico de pobreza e abuso, isolada socialmente, deprimida e lidando com rejeição amorosa. O perfil descrevia como uma mãe poderia ver seus filhos como extensões de si mesma, dificultando a separação e aumentando o risco de comportamento homicida. No final de outubro de 1994, a investigação sobre o desaparecimento de Michael e Alex Smith estava repleta de desafios. Especialistas em mergulho cometeram um erro ao presumirem que um carro roubado seria jogado na água em alta velocidade. Na verdade, um carro conduzido lentamente para a água afunda mais perto da margem, como aconteceu com o carro de Susan. Enquanto bombeiros e agentes procuravam nas proximidades do lago John DeLong, não encontraram nenhum vestígio das crianças ou do carro. O xerife Wells admitiu várias discrepâncias nas declarações de Susan, mas sem detalhá-las. A comunidade começou a questionar a credibilidade da história da mãe, especialmente sua descrição de um sequestrador negro com as crianças brancas, o que gerou especulação e ceticismo entre os residentes locais. No desenrolar da investigação sobre o desaparecimento de seus filhos, os investigadores concluíram que Susan Smith estava mentindo sobre seu envolvimento no caso. Eles enfrentavam o desafio de reunirem provas para comprovarem seu envolvimento. O foco principal era encontrar o carro de Susan, pois suspeitavam que ele e as crianças estivessem próximos ao local do lago. Os interrogatórios de Susan foram meticulosamente planejados para gradualmente quebrarem suas defesas e induzi-la a confessar. Os investigadores, incluindo o xerife Wells e o agente Pete Logan, adotaram papéis cuidadosamente planejados de bons policiais, usando técnicas para construírem confiança e persuadi-la a abrir-se. Enquanto mantinham a esperança de encontrarem as crianças ilesas, a psicologia foi uma ferramenta crucial usada para desafiar sua narrativa de que foi vítima de um roubo de carro. Os investigadores, incluindo o agente Pete Logan e o agente Caldwell, reuniram-se regularmente com Susan Smith, conduzindo interrogatórios cuidadosamente planejados e usando testes de polígrafo para detectarem mentiras. Susan consistentemente falhou na pergunta sobre o paradeiro de seus filhos. Caldwell desenvolveu um perfil psicológico de Susan, descrevendo-a como uma pessoa fria e astuta, com forte motivação para o sucesso. Informações de Tom Findlay revelaram que Susan reagiu com amargura à sua rejeição, levando os investigadores a considerarem que a ganância e a ambição poderiam ter motivado Susan a cometer um possível homicídio contra os filhos. Os investigadores manipularam a mídia para aumentarem a pressão sobre Susan e David Smith, incluindo uma conferência de imprensa planejada pelo xerife Wells para dirigir mensagens diretamente a Susan, sem indicar avanços positivos na investigação. O agente Caldwell planejou um esquema elaborado usando um jornal falso criado com software de editoração eletrônica. O jornal incluía um artigo fictício sobre uma mãe que matou seus filhos, ficou um breve período na prisão e depois se casou com um médico rico após a sua libertação. Uma policial foi usada como isca para tirar uma foto falsa, como ela sendo essa mãe, sem o conhecimento de Susan, com o objetivo de persuadi-la a confessar, sugerindo que poderia ter uma vida melhor com um homem rico após a sua libertação de uma pena pequena. No 9º dia desde o roubo do carro e desaparecimento de Michael e Alex Smith, Susan foi levada para outro interrogatório em uma casa segura.
Ela estava vestida com uma calça jeans e um moletom com capuz e trouxe uma declaração revisada que mudava apenas o nome do local onde o carro foi abordado. O agente Logan perguntou se ela tinha algo a mais a acrescentar, ao que Susan respondeu negativamente. O xerife Wells então confrontou Susan, dizendo que sabia que sua história sobre o roubo do carro era uma mentira, apontando inconsistências como o sinal vermelho no cruzamento. Ele mencionou que policiais disfarçados não viram nenhum ladrão de carros no novo local mencionado por Susan. Após essa revelação, Susan pediu para Wells orar com ela, e após a oração, Wells disse a Susan que era hora de enfrentar a verdade. Susan, envergonhada, pediu a arma do xerife Wells para tirar a própria vida, revelando seu desejo devido ao estado de seus filhos. Ela explicou ao Wells sobre o seu intenso desespero na noite do incidente, planejando inicialmente levar seus filhos à casa de sua mãe, mas sentindo-se tão desolada que acreditava que nem mesmo sua mãe poderia ajudá-la. Susan compartilhou suas lutas emocionais ao longo da vida, incluindo um aborto, seu casamento difícil com David e seu relacionamento com Tom Findlay. Durante o interrogatório, Susan desmaiou e começou a soluçar, momento em que outros investigadores entraram para obterem sua confissão por escrito. Em 2 páginas de caligrafia cuidadosa, Susan descreveu sua intenção de tirar a própria vida, dirigindo para o lago John DeLong com seus filhos, acreditando que estariam melhor juntos com Deus do que sozinhos. Ela confessou que tentou parar o carro 3 vezes antes de finalmente soltar o freio de mão, deixando-o rolar para o lago. Susan lamentou profundamente suas ações e, após o carro cair na água, tentou desfazer o que fez, mas não tinha mais jeito, enquanto planejava seu álibi ao seguir para a casa dos McClouds. Susan revelou aos investigadores o quão difícil foi manter seu segredo durante os 9 dias em que seus filhos estavam desaparecidos. Ela admitiu que sentiu profunda dor ao ver seus pais, David e os pais dele. Ela confessou estar com medo e acreditava que sua história não resistiria a uma investigação mais minuciosa. Após sua confissão, o xerife Wells organizou uma busca no lago John DeLong para confirmar suas respostas. Ele enviou mergulhadores para localizarem o carro de Susan e seus filhos. Após algumas tentativas, os mergulhadores finalmente encontraram o carro de Susan submerso a cerca de 5 metros de profundidade, com visibilidade de 30 centímetros no local. Os mergulhadores realizaram uma busca minuciosa ao redor do carro submerso e observaram que todas as janelas estavam fechadas, assim como as 4 portas. Durante o julgamento de Susan, um dos mergulhadores testemunhou que viu uma pequena mão contra o vidro da janela e que os ocupantes estavam nos assentos do carro, que estava virado para baixo. Ele conseguiu determinar a presença de uma pessoa de cada lado do veículo. Após suas descobertas, o xerife Wells voou de helicóptero até a casa dos Russell para informar a David Smith e aos pais de Susan que Michael e Alex foram encontrados. Infelizmente, a família já tinha ouvido relatos não confirmados de que Susan havia confessado o assassinato de seus filhos. Wells passou cerca de 20 minutos na casa dos Russell, compartilhando partes da confissão de Susan e confirmando que ela tinha jogado o carro com seus filhos amarrados dentro do lago. Wells informou à família que Susan foi presa e acusada de 2 assassinatos. Uma audiência de fiança estava programada para o dia seguinte no Tribunal do Condado de Union. Após a prisão de Susan, ela foi confrontada com ódio intenso da população dirigidos a ela, enquanto era levada para a cadeia do Condado de York, com gritos de assassina de bebês e assassina. O xerife Wells realizou uma coletiva de imprensa às 17 horas para anunciar que Susan confessou e foi acusada de 2 assassinatos por jogar seus filhos Michael e Alex no lago John DeLong. Mergulhadores encontraram o carro com os corpos dentro. Autópsias confirmaram que as crianças estavam vivas quando foram lançadas na água e se afogaram quando o carro afundou. Na sexta-feira, 4 de novembro, Scott, irmão de Susan Smith, pediu desculpas à comunidade negra de Union por qualquer rumor racial. Lendo uma carta para a mídia, ele expressou esperança de que as pessoas não acreditassem em questões raciais relacionadas ao caso. Na noite de sua prisão, Susan escreveu uma carta para David dizendo "sinto muito"
e expressando que seus sentimentos estavam se perdendo. O funeral de Michael e Alex ocorreu no domingo, dia 6 de novembro, na Buffalo Methodist Church, com um caixão fechado devido aos danos causados pela água. As crianças foram enterradas juntas em um caixão branco com detalhes dourados, ao lado do túmulo de Danny, irmão de David. Depois de ser presa sem fiança na cadeia do condado de York por assassinar seus filhos, Michael e Alex, Susan Smith contratou David Bruck, um advogado especializado em casos de pena de morte, com a ajuda financeira dos Russell, que hipotecaram sua casa para pagarem pelos serviços legais. Bruck, junto com Judith Clark, outra advogada experiente em casos de pena de morte, foi encarregado da defesa de Susan. O promotor do caso foi Thomas Pope, o advogado do condado de Union, que era o promotor mais jovem da Carolina do Sul na época do julgamento. Em uma audiência realizada em 5 de novembro, Susan renunciou ao direito de estar presente e à possibilidade de fiança. Após sua audiência de fiança, Susan foi detida na penitenciária feminina em Colômbia, onde passou por avaliações físicas e psicológicas. Ela foi colocada sob vigilância 24 horas, sendo verificada a cada 15 minutos por guardas da prisão, uma medida que durou 8 meses até o início do seu julgamento. 3 semanas após confessar, Susan pediu que David a visitasse na prisão. Durante o encontro, ela repetidamente se desculpou por matar seus filhos, mas não conseguiu explicar o motivo do crime quando questionada por David. Ele descobriu detalhes perturbadores, incluindo que Susan sabia exatamente onde seu carro estava afundado no lago John DeLong, algo que não foi encontrado pelos mergulhadores durante a busca inicial. David concluiu que Susan esperou para ver seus filhos morrerem e acreditava que os assassinatos foram premeditados, motivados pelo desejo de reconquistar Tom Findlay e o medo de seu caso com J. Carey Findlay ser descoberto. Em janeiro de 1995, o promotor Thomas Pope notificou sua intenção de buscar a pena de morte contra Susan Smith, alegando 2 circunstâncias agravantes: que ela assassinou 2 pessoas em um único ato e que as vítimas eram crianças menores de 11 anos. Em resposta, o juiz William Howard emitiu uma ordem de silêncio em janeiro, restringindo a divulgação de informações prejudiciais não apresentadas em tribunal. Antes do julgamento, o juiz também decidiu proibir câmeras de televisão no tribunal e impôs controle rigoroso sobre a duração e a conduta dos participantes. Em fevereiro, a defesa contratou o Dr. Seymour Halleck para conduzir uma avaliação psiquiátrica de Susan dentro da cadeia, com várias sessões de entrevistas ao longo dos meses seguintes. Susan Smith foi diagnosticada pelo Dr. Seymour Halleck com um transtorno de personalidade dependente, caracterizado por uma necessidade constante de afeto e o medo de ser deixada sozinha. Halleck observou que Susan se tornava deprimida quando estava sozinha, mas mantinha um humor positivo na presença de outras pessoas, não sofrendo de depressão profunda, segundo ele. Durante esse período, Bev e Linda Russell se separaram, com Bev se mudando para morar com sua tia e Linda permanecendo no mesmo local. Bev renunciou ao Comitê Executivo Republicano Estadual devido a motivos pessoais. Em março de 1995, o juiz Howard ordenou uma avaliação psiquiátrica de Susan pelo Dr. Donald Morgan, a pedido da promotoria. O divórcio de Susan e David foi finalizado em maio, com Tom Findlay testemunhando sobre o adultério durante uma audiência, na qual Susan optou por não comparecer. O acordo final do divórcio incluiu a divisão dos pertences de Michael e Alex entre David e Susan, com David recebendo o carro que foi jogado no lago com seus filhos, que ele destruiu após o término do julgamento de Susan. Em junho de 1995, Susan recebeu uma carta de seu padrasto expressando seu pesar pela tragédia e tentando consolá-la, dizendo que ela não era totalmente culpada pelo que aconteceu. Antes do julgamento, o advogado de Susan, David Bruck, propôs um acordo no qual Susan se declararia culpada pelos assassinatos de seus filhos e cumpriria 30 anos de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, essa proposta foi rejeitada pelo promotor Thomas Pope, que decidiu buscar a pena de morte,
após consultar os familiares das vítimas e considerar os fatos do caso. Poucos dias antes do julgamento começar, o pastor de Susan revelou em uma entrevista coletiva que ela tinha passado por uma conversão cristã e batismo na prisão. Isso gerou alguma controvérsia sobre o momento da conversão de Susan, com algumas pessoas questionando sua autenticidade em face do julgamento iminente. Em 11 de julho de 1995, após uma audiência de competência de 2 dias, o juiz Howard decidiu que Susan era mentalmente competente para ser julgada, apesar das preocupações levantadas pelo psiquiatra do estado, o Dr. Donald Morgan, sobre a disposição de Susan em sabotar sua própria defesa. Morgan havia diagnosticado Susan com um transtorno de adaptação com características emocionais mistas, incluindo depressão. O julgamento foi programado para ocorrer rapidamente com sessões marcadas de segunda a sábado, começando no dia 10 de julho de 1995. O juiz William Howard inicialmente queria 6 suplentes, mas após discussões com os advogados de acusação e defesa, concordou em ter apenas 2 suplentes no júri. Apesar de Bruck ter argumentado que o júri era tendencioso com 9 homens e 3 mulheres, seu pedido foi rejeitado. No dia 18 de julho, o Tribunal do Condado de Union foi evacuado devido a uma ameaça de bomba, resultando na prisão imediata do autor da ameaça. As declarações de abertura do julgamento começaram no dia seguinte, com o promotor Kate Geise delineando como Susan Smith mentiu ao país durante 9 dias no outono do ano anterior. Ele afirmou que Susan sabia que seus filhos estavam mortos no fundo do lago, enquanto clamava a Deus por sua segurança. Geise argumentou que Susan matou Michael e Alex Smith para reacender um relacionamento com Tom Findlay, sacrificando seus filhos no processo. Na declaração de abertura da defesa, Judy Clark pediu aos jurados para olharem para Susan Smith como alguém profundamente perturbada e infantil, cuja vida de tristeza levou a um momento de desespero. Judith descreveu Susan como alguém que enfrentou abusos, o suicídio do pai e tentativas de suicídio próprias, eventos que contribuíram para um estado de profunda depressão. Ela argumentou que Susan tentou tirar a própria vida junto com seus filhos, mas sobreviveu quando seu corpo saiu do carro no último segundo, enquanto seus filhos morreram afogados. Judith enfatizou que a mentira de Susan era uma forma de escapismo de uma pessoa emocionalmente danificada, não uma tentativa consciente de cometer um crime. A estratégia da defesa era humanizar Susan, mostrando seus problemas emocionais como motivadores de seus atos, sem alegarem insanidade ou doença mental como justificativa para os crimes. Durante o julgamento, Susan Smith sentava-se calmamente na mesa da defesa, ocupando-se com correspondências e pequenos objetos, mostrando sinais de inatividade devido aos 8 meses na prisão refletidos em seu ganho de peso. Contrariando a imagem infantil que sua defesa tentava pintar, Susan parecia mais velha do que seus 23 anos, com uma aparência deselegante, usando terno simples e óculos de aro de arame. Sua expressão era geralmente serena, exceto quando o tema eram seus filhos, momento em que chorava rapidamente. Durante o julgamento, Tom Findlay testemunhou que havia escrito a Susan uma carta rejeitando um relacionamento devido ao fato dela ter filhos. A promotoria usou isso para retratar Susan como egoísta ao ponto de sacrificar os seus filhos para reconquistá-lo. No entanto, durante o interrogatório por David Bruck, Findlay se contradisse, descrevendo Susan como uma pessoa doce e amorosa, não um monstro descrito pela acusação. Ele também testemunhou que o prazer de Susan não era o sexo físico, mas emocional, buscando amor e proximidade. Findlay também mencionou um incidente anterior envolvendo ciúmes de David Smith, que ameaçou-o por seu relacionamento com Susan. Após testemunhos de colegas de trabalho de Susan Smith dentro da Consul, eles relataram que ela expressava dúvidas sobre ter se casado e tido filhos tão jovem. O Estado encerrou o caso contra ela após 2 dias de depoimentos. Com Susan tendo confessado os assassinatos de seus filhos, seus advogados enfrentaram 2 opções de defesa: alegarem inocência por insanidade, o que exigiria provar que ela não conseguia distinguir entre certo e errado devido a problemas mentais graves, ou declará-la culpada com problemas mentais, mostrando que ela era incapaz de obedecer à lei,
devido à sua condição mental. No entanto, Susan não tinha uma doença mental grave como delírios ou psicose, como diagnosticado pelo Dr. Halleck, e assim a defesa optou por alegar que Susan sofria de grave depressão mental e que os assassinatos foram um fracassado ato de tirar a própria vida, planejado para afogar tanto ela quanto seus filhos. Na sexta-feira, dia 21 de julho de 1995, o Dr. Simon Halleck, psiquiatra e professor de Direito da Universidade da Carolina do Norte, testemunhou como a principal testemunha de defesa no julgamento de Susan Smith. Halleck afirmou que Susan sofria de depressão e pensamentos suicidas nos meses que antecederam os assassinatos de seus filhos. Ele detalhou que Susan estava envolvida em relações sexuais com 4 homens diferentes durante esse período, incluindo seu padrasto, seu namorado Tom Findlay, J. Carey Findlay, que é o dono da fábrica onde trabalhava e o pai de Tom, e seu ex-marido David Smith. Halleck explicou que essas relações eram uma forma de alívio temporário para sua solidão e depressão, mas que acabaram aumentando sua culpa e aprofundamento da sua depressão. Ele também observou que Susan estava mais preocupada em agradar aos outros do que com sua própria satisfação pessoal. O Dr. Halleck, testemunha crucial da defesa, contestou a teoria da promotoria de que Susan Smith matou seus filhos para reconquistar Tom Findlay, rotulando essa ideia como absurda. Halleck afirmou que Susan tinha fortes sentimentos por muitos homens diferentes ao mesmo tempo e que seu relacionamento com Findlay era passageiro. Ele sugeriu que Susan teve relações sexuais com J. Carey Findlay devido à necessidade emocional resultante do abuso sexual por seu padrasto e um desejo de amor e aprovação. Halleck reconheceu que a informação principal sobre Susan vinha dela mesma e que sua constante busca por afeto era um sintoma de um transtorno depressivo intermitente. Ele descreveu como Susan, na noite dos assassinatos, pretendia tirar a própria vida, mas um instinto de sobrevivência a fez bloquear a presença de seus filhos quando soltou o freio de mão. Halleck também explicou como Susan inventou a história de um sequestro por um homem negro por medo do julgamento dos outros. Ele concluiu que se Susan tivesse recebido tratamento para sua depressão com medicamentos, os assassinatos poderiam ter sido evitados. David Bruck questionou Halleck sobre por que Susan não entrou na água após soltar o freio de mão e tentou salvar os filhos, ao que Halleck respondeu que seus instintos de autopreservação assumiram o controle no último momento. Testemunhas adicionais de defesa relataram que Susan sofria de depressão desde a infância e tinha tendências suicidas desde os 10 anos de idade. Após 4 dias de depoimentos, a defesa encerrou seu caso, argumentando que Susan assumiu a responsabilidade por suas ações, atribuindo-as à sua depressão. Os argumentos finais foram apresentados no dia 22 de julho, onde o advogado Pope emocionadamente descreveu as circunstâncias das mortes de Michael e Alex, argumentando que Susan os matou para reconquistar Tom Findlay e ter uma vida luxuosa com ele. Judy Clark usou seu argumento final para apelar à simpatia do júri, afirmando que Susan nunca demonstrou nada além de amor incondicional por seus filhos. Judith argumentou que não houve malícia nos atos de Susan e que não deveria ser considerado assassinato, mas sim um caso de tristeza e desespero. Ela admitiu que Susan fez escolhas irracionais e trágicas em sua vida. Após o juiz Howard permitir que o júri considerasse uma acusação menor de homicídio culposo, Susan foi considerada culpada de 2 acusações de homicídio às 19h55, após 2 horas e meia de deliberação. Ela reagiu com lágrimas e tremores quando o veredito foi lido. O júri concordou com a teoria da promotoria de que ela sabia o que estava fazendo ao soltar o freio de mão do carro, resultando na morte de seus filhos para tentar reacender seu relacionamento com Tom Findlay. O mesmo júri que a condenou decidiria posteriormente se ela seria sentenciada à pena de morte ou à prisão perpétua. Após os argumentos finais, Susan recusou a chance de se dirigir ao júri. Após 2 horas e meia de deliberação, o júri decidiu por unanimidade que ela não deveria receber a pena de morte, optando por sentenciá-la à prisão perpétua.
o juiz Howard sentenciou Susan Smith às 16h45 para cumprir 30 anos de prisão perpétua com direito à liberdade condicional em 2025, quando ela terá 53 anos de idade. David Smith expressou desapontamento com a decisão, sentindo que a justiça não foi feita por Susan não ter sido condenada à morte. Ele afirmou que compareceria às audiências de liberdade condicional de Susan para garantir que sua sentença de prisão perpétua fosse cumprida integralmente. Com sua primeira audiência de liberdade condicional marcada para 4 de novembro de 2024, Susan planeja solicitar a sua libertação. O ex-marido, David Smith, que apareceu ao seu lado nas estações de notícias nacionais durante a busca infrutífera pelos seus filhos mortos, pretende opor-se à sua libertação. David ainda pensa em seus filhos todos os dias e nunca quer que Susan seja libertada, disse um dos parentes do homem ao The Messenger. Ela pertence à prisão. Ela está exatamente onde precisa estar, na cadeia, e faremos o que for necessário para mantê-la lá. E assim terminamos mais um episódio de Hora da Madrugada. O caso da mãe assassina nos lembra que nem toda mãe é realmente boa ou ama verdadeiramente seus filhos. E você, acha que Susan Smith foi uma vítima da depressão? Ou, na verdade, ela é uma mulher fria e egoísta que enxergava os filhos como empecilhos para se dar bem? Deixe o seu comentário. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!